Ai, que pena. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Né? É tão gostoso, né? Tá uma É tão maravilha. gostoso, né? Mas a gente não pode, eu não poderia encerrar de forma alguma, encerrar esse momento, encerrar esse episódio de hoje sem falar sobre legado, sem falar sobre herança. Porque muito mais do que grão, terra, trabalho, suor, o homem do campo ele é feito de valor e honra. E o seu legado carrega consigo conhecimento, saudade e experiência. E em toda essa jornada, a música sertaneja, ela funciona como a terra, passando de geração para geração, como um legado. E aí eu pergunto para vocês, que legado vocês receberam dos seus pais, dos seus avós e que legado vocês esperam deixar para as gerações que vão vir depois de vocês? É uma boa pergunta. Você viu, meu pai, sabe, ele costumava dizer assim que a terra ensina e a música explica. Eu sempre achei muito profundo todas as frases dele, né, inclusive essa. Ele era um homem simples, ele não tinha estudo, né, mas tinha sabedoria de sobra. E aquilo assim que ele não conseguia expressar com palavras, ele falava por meio do modão. Era muito bacana. E eu tenho boas lembranças, sabe, de tudo isso que ele falava, que era muito assim profundo. É como se a música sertaneja fosse assim o testamento dele. É como se ele estivesse dizendo assim para mim, olha, lembra de onde você veio. Profundo isso, hein? Isso marcou muito para mim. Que lindo. E você, Manu? A música sertaneja, ela faz essa ponte entre o ritmo mais calmo do campo e o mais agitado da cidade. Que é como você disse, né? É como ela dissesse, lembre de onde você veio. E esse legado que os meus pais, os meus avós me deixaram, que é o gosto pela vida simples, o valor da palavra, a fé, com toda certeza, a música sertaneja, né? Porque tem música, tem modão, antigo ou atual, que parece que é conselho de avô. E é essa herança, né, cantada de geração em geração. Muito interessante isso que ela falou, né? Porque assim, na minha casa, a gente sempre aprendeu assim a valorizar a terra, até mesmo antes, né, respeitar a terra, até mesmo antes de você aprender a assinar seu próprio nome. Isso aí para mim ficou muito forte, foi uma coisa muito forte pra mim. Não, e a herança ela não se perde, né? Mesmo longe do campo, ela se mantém viva. E minha herança, ela é assim mesmo, né? É uma coisa que não se compra, não se vende, não se esquece, né? Ela é passada na fala, no exemplo e na música. É o que a gente carrega, né? Não, tá com dentro certeza, da gente, faz sim. parte de quem a gente é, né? Não foi deixado fortuna para mim, sabe? Assim, o que foi deixado para mim foi raiz, né? E raiz a gente sabe que é algo que não se perde, de jeito nenhum. Os meus filhos hoje, eles moram na cidade, meus filhos e netos, né? E eu e minha esposa ainda moramos no sítio. E é quando a gente, como é próximo, né? A gente tá sempre na cidade, mas é quando a gente volta da cidade pro campo que a gente percebe como que faz falta, a diferença que faz você ter um banquinho de madeira à sombra de uma árvore, sabe? O som da natureza, sabe? Aquele cheiro do mato gostoso. Eu gosto muito de manter a família sempre reunida, sabe? De estar sempre passando para todos eles esse respeito, né? Que a gente deve ter pela terra, né? Preservar certas tradições, né? Valores, bons costumes e tal. E eu gosto da casa sempre cheia, sabe? Da família ali reunida, de todo mundo ali naquela harmonia. Eu acredito que é exatamente esse tipo de avô que eu quero que os meus netos se lembrem. Eu quero ser esse tipo de avô. É engraçado, né? Tem gente que acha que tem essa divisão entre o campo e a cidade. Pra mim isso não existe, né? Eu que já nasci com um pé no asfalto e outro na terra. E eu sempre vou levar no peito o campo, junto comigo. E você falando dos seus netos, eu lembrei do meu avô, na frente de casa, no banquinho, dedilhando viola e cantando. Olha que bonito Que lindo, isso. né? Ele me ensinou a ter respeito pela terra, mas também ensinou que a música sertaneja é a alma do campo. E esse foi o legado que ele deixou pra mim, né? O jeito de falar, de trabalhar, de sofrer e de sorrir.
Ele me ensinou a tocar viola e até hoje a gente toca junto. E é muita honra, né, ter esse legado, essa lembrança com trilha sonora. É muito bonito. É muito gostoso ver vocês falarem, porque a gente percebe que isso realmente é um legado que a gente vai carregar pro resto da vida, né? E vocês vão contar para os seus filhos, para os seus netos, você já conta e isso vai, né, perpetuando. E é muito legal isso, porque no fim das contas, quem vive aí entre o rural e o urbano, entre a cidade e a roça, carrega realmente dentro de si dois mundos, né? E isso que é interessante, né? Só que são duas histórias que não se separam. Pelo contrário, elas se cruzam, elas se unem, são costuradas pela música sertaneja, com simplicidade, com verdade, com emoção. Criando emoções e criando uma história diferenciada, uma história única para cada um. Eu acho que essa é a maior beleza. E já que a gente está falando de legado, já que a gente está falando de herança, vamos de minha herança com o coral? O que vocês acham? Para fechar esse assunto ouro, com né? chave de ouro? Então, com vocês, Coral Cocamar com Minha Herança.